Olá, seja bem-vindo ao curso NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais para Operador de Transpaleteira. Eu sou Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos, e vou apresentar para você agora a nossa sistemática de ensino, através da apresentação do nosso método MAIS. Bom, a didática de ensino será através do método MAIS, ou seja, o aluno terá dois ambientes para realizar os estudos. Ou seja, em amarelo nós temos o nosso ícone mais info. Nesse ambiente você será informado sobre o plano de aula. Sempre que for para informar sobre o plano de aula, alguma informação em aspectos gerais, você vai clicar no ambiente mais info. Entendeu? Tá comigo? Então vamos a mais informações. Em vermelho nós temos o ícone mais praticidade. E nesse ambiente você assistirá às aulas do conteúdo programático do curso. É isso aí. Então vamos repetir aqui. A imagem do ícone mais info então é essa aqui. Sempre vai ter o clique aqui e você terá mais informações. Adiante. A imagem do ícone sempre será do mais praticidade, essa em vermelhinho, e clicando no ícone em vermelhinho do mais, assistirá às aulas. Conteúdo programático. Principais características, conforme modelo do equipamento, dispositivo de segurança, conforme manual de segurança e operação, timão de comando, painel informativo, adesivo e plaquetas, içamento, funcionamento, troca de bateria, operação e transporte de carga. O nosso plano de aula está dividido nessas aulas conforme segue as etapas: aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e aula 7. E veja bem, ao clicar na imagem do mais praticidade, acessará o ambiente de aula no nosso canal YouTube. Então assista lá até o final e retorne para esse ambiente depois que acabar a aula, clicando na seta retorno ao lado esquerdo superior do seu monitor ou do seu celular. Aula 2, você vai assistir e proceder de acordo com a informação da aula 1. Retorne ao ambiente mais info, acesse a aula 3 até o final, retorne ao ambiente mais info e acesse a aula 4, e assim até a aula 7. E nessa planilha você vai estudar as informações relevantes do processo para operação com transpaleteira, certo? Então vamos entender como funciona esse momento. Veja bem, nós estamos tratando sobre o processo de operação com empilhadeira transpaleteira. Para cumprir com essa etapa, nós teremos 8 etapas distintas. Vamos vê-la? Etapa 1 trata sobre atividade. Nessa etapa atividade, nós trataremos sobre o que é necessário fazer passo a passo para operar uma transpaleteira. Então nós consideramos os seguintes passos. Na etapa 1 nós vamos fazer primeiramente o checklist do equipamento. Depois nós vamos ligar o equipamento e deslocar até o endereço da carga. Após esse processo, iremos retirar a carga do endereço. E após retirar a carga, nós vamos deslocar o equipamento com carga até o local em que nós precisamos depositar essa carga. Veja bem, etapa checklist. Vamos ver agora na etapa 2 o que quer dizer a etapa 1 do processo de atividade. A letra R, ela significa rotineiro,
ou seja, situação operacional, situação de trabalho, rotina. O que é uma rotina para você, operador? Todos os dias operar o seu equipamento e fazer o checklist, ele deve ser feito diariamente. Perigo, etapa 3. Qual o perigo de fazer o checklist? Nós temos um perigo na falha de checagem. Podemos deixar de constatar itens de segurança que está com mau funcionamento ou funcionando com precariedade. E esse perigo pode incorrer num dano. Em virtude da falha na checagem, nós podemos ter um dano de ferimentos diversos para você mesmo ou para outra pessoa que estiver no trajeto, que é de acordo com a etapa 5, que fala o número de integrantes ou funcionários colaboradores expostos. Na etapa 6, nós vamos ver o quesito de medidas de gerenciamento ou controle de riscos. Nessa etapa é importante nós percebermos qual que é a barreira de controle necessária para nós garantir a segurança, para que não haja falha aqui no checklist, porque a falha vai incorrer em perigo e o perigo num dano. Então precisamos de uma medida de controle que seja eficaz. Consideramos então que é necessário fazer uma qualimetria para nós conseguirmos reduzir ou diminuir, até mesmo eliminar a probabilidade aqui do operador na hora de fazer o checklist, probabilidade de falhar, que é um perigo. E se nós fizermos uma qualimetria, ou seja, uma inspeção da rotina desse operador, checando como que ele está enxergando o processo dele, nós vamos conseguir ajudá-lo nesse processo através do que? Um treinamento. Então uma barreira que vamos implantar que está controlando a probabilidade do erro na fonte geradora, porque quem pode gerar essa falha é o operador na fase de checagem. E aí nós vamos implantar uma medida para controlar o perigo na fonte. A etapa 7 vai tratar sobre a lei que dá base legal para essa medida de controle que está fazendo bloqueio da ação errada grave aqui da falha. Então nós temos que ter uma lei para dar uma base legal para fazer o controle do perigo. E nós temos uma lei que está tratada dentro da norma regulamentadora, por exemplo, número 9. Mas precisamente nós temos outras normas regulamentadoras que são específicas dentro do assunto. Norma regulamentadora número 11, que é a norma que fala sobre máquinas, segurança em máquinas e transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. É a norma que você, operador, deve cumprir no processo de operação NR11. Então, pois bem, cumprido então com o passo da etapa 7, requisitos legais, cabe nós ir agora fazer a avaliação dos riscos, momento de grande importância dentro do processo, porque na etapa 8 nós vamos fazer a seguinte checagem: avaliar a gravidade, avaliando a gravidade com o conceito de perigo. Qual que é a gravidade dessa fonte geradora que foi a falha? Qual o perigo? Qual que é a gravidade dele em termos de efeito? Ou seja, o perigo é a causa ou o efeito aos ferimentos. É grave ter uns ferimentos diversos em virtude dessa falha? Sim. Então nós temos uma gravidade e ela é considerada prejudicial. Por isso, a letra P está aqui neste momento. Em avaliação dos riscos também devemos considerar o quesito de probabilidade, ou seja, a possibilidade, é possível acontecer esses ferimentos? Então nós perguntamos para a probabilidade da seguinte maneira: levando em consideração os meus requisitos de gerenciamento existente ou medida de controle que está implementado aqui na fase 6, na etapa 6. Com esse controle, qual que é a probabilidade ainda do operador falhar na checagem?
É baixa, média ou é alta a probabilidade dessa falha e também desses danos? Bom, se nós implementarmos uma medida que consiga dar um suporte, uma orientação para o operador na hora de fazer o preenchimento do checklist, treinando, acompanhando e medindo seus resultados, a probabilidade dele falhar é baixa. Então nós vamos agora para a categoria de risco, ou seja, fazer o cruzamento entre a gravidade e a probabilidade. E de acordo com o cruzamento de prejudicial e baixo, nós teremos uma categoria de risco admissível, ou seja, podemos admitir que é possível executar o trabalho desde que nós tenhamos uma medida de controle que garanta que o operador vai fazer os seus processos de avaliação de forma correta. E aí nós temos a prioridade, que ficou de nível 3. A prioridade é para nós tomarmos uma ação. Se a prioridade ela ficasse de nível 2, ela seria substancial e se configuraria uma prioridade crítica, tinha que ter um plano de ação, pois essa energia gerada pelo perigo traria efeitos danosos, tipo morte, acidente fatal. Mas o 3 é admissível, a gente pode admitir esse risco e fazer somente essa medida de controle constantemente para que esse dano ele não atinja um potencial de agravo pior ao longo do processo. A etapa 9, caso nós não conseguíssemos fazer um gerenciamento existente, nós ia fazer um gerenciamento necessário, ou seja, tinha que ter uma previsão de um gerenciamento, fazer um processo aqui para nós conseguirmos diminuir o efeito do perigo sobre o trabalhador. Só que nós conseguimos gerenciar essa energia com essa etapa do processo. Então vamos entender o segundo passo do seu checklist operador de transpaleteira. Ligar equipamento e deslocar até o endereço da carga. É o seu segundo passo. É uma atividade operacional rotineira. Existe um perigo ao ligar e deslocar de acidente. E esse perigo tem um efeito que pode causar ferimentos diversos, fratura a um trabalhador que pode estar no caminho, no trajeto, ou até mesmo a você na hora de puxar esse equipamento no sentido do seu corpo. Pode trazer uma lesão gravíssima em pés, dedos, membros inferiores. Então, para nós conseguirmos um gerenciamento adequado para que você não incorra em acidente nessa etapa, nós prevemos aqui para você o chamado TR, que é treinamento, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, para conseguir bloquear essa fonte geradora que é o acidente no deslocamento, tanto para você como para terceiro. Porque se você, ao cruzar as esquinas, as ruas do empreendimento em que trabalha, tiver um treinamento e sabe que é necessário sinalizar com buzina que está chegando o seu equipamento, você vai, com esse procedimento, alertar os demais que estão trabalhando na unidade. Para o bloqueio de acidente contra você, nós também prevemos no treinamento que você receberá as aulas acima sobre o botão antipânico e também a lateralização para operar a sua transpaleteira. Mas também aqui nós devemos prever algo que vai assegurar a sua integridade física. Vamos pensar aqui num EPI, botina de segurança com bico de aço. Caso você sofra uma batida contra os seus pés, você tem uma proteção que vai atenuar, minimizar o impacto dessa fonte geradora do impacto de parte do equipamento sobre os seus pés. O aspecto legal, o requisito legal está previsto na Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, normas regulamentadoras. Aqui nós temos ela, que trata de EPI,
é a número 6, que fala sobre equipamento de proteção individual. Pois bem, então agora cabe nós entendermos o quesito de avaliação do risco. Se nós avaliarmos a gravidade dessas fraturas e os ferimentos diversos, nós vamos perceber que é prejudicial esses ferimentos, tanto a você como a terceiros. Uma batida contra a pessoa numa esquina, por exemplo. E a probabilidade de acontecer esse evento, ela está média, porque nós não tínhamos uma barreira de treinamento, mas agora nós temos. Você foi treinado, sabe operar seu equipamento de forma segura. Então, se você sabe operar de forma segura e com relação a você também, nós temos uma probabilidade de acontecer um acidente baixa, o que vai tornar então a categoria de risco admissível. E o nosso grau de prioridade, ele na verdade ele não é 3, ele é 4, ou seja, quanto mais afastado do 1, menos prioridade e maior controle. Então é uma prioridade de grau 4. Isso significa que o nosso processo de bloqueio à ação errada grave está funcionando dentro do empreendimento. Não precisa de nenhum gerenciamento necessário, porque esse gerenciamento ele conseguiu bloquear a ação errada grave do acidente e também dos ferimentos. Agora veja bem, nós temos a próxima etapa em que trataremos sobre retirar a carga do endereço, atividade rotineira, e o nosso perigo é a queda da carga e o dano, lesões e ferimentos graves e morte a você mesmo, operador, que essa carga pode cair sobre você. E aí nós temos um gerenciamento existente, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Controle Médico, o laudo técnico, a integração que você recebeu na empresa, a sua ficha de EPI, os EPCs que você deve usar. E acima disso tudo, nós precisamos prever aqui também o treinamento. Treinamento em quê? Em operação NR11, operação e movimentação com máquinas e equipamentos. Então, logo a legislação, o aspecto que se aplica aqui está na Lei 6.514 também, norma regulamentadora número 11, norma regulamentadora número 9, que são os embasamentos legais para esse gerenciamento que nós prevemos aqui. Porém, a gravidade nessa situação que aparece morte, ela é extremamente prejudicial aqui na nossa avaliação. E o que fazer então? Bom, nós precisamos por bloqueios rígidos, firmes, processos que controlem essa probabilidade de acontecer. Então, com esse treinamento, o uso desses equipamentos de proteção individual, ou seja, as esquinas sinalizadas, a máquina com processo rígido de buzina e também sinalizadores através de giroflex, é possível conseguir garantir uma segurança a mais. E também o treinamento rígido sobre a retirada da carga do endereço e o treinamento sobre endereçar a carga de acordo com dimensões, pesos, e também estrechar as cargas de forma adequada para que não haja risco de queda de carga ou parte da carga, e o alinhamento dela nas ruas e nos endereços de forma adequada. E é claro, pensando na curva ABC, as cargas que mais saem ficar muito mais baixas e de fluxo muito mais rápido para que você possa operar com mais segurança, e as cargas mais leves em cima. Então aqui nós temos uma situação que permite assumirmos uma probabilidade baixa desde que tenha um gerenciamento.
E a prioridade é de nível 3, ou seja, precisamos ter muito controle sobre esse processo de retirar carga, porque é um processo que pode acometer o trabalhador de acidente fatal. A próxima atividade é deslocar com equipamento com carga. É rotineiro a situação operacional e o perigo é batida contra a estrutura, ou seja, as prateleiras e também, é claro, pessoas. E o dano, lesões, ferimento grave e morte. Sim, porque pode derrubar, entrar em colapso toda a estrutura do empreendimento. Número de empregados expostos, indeterminado, porque pode atingir muita gente num colapso de estrutura. Qual que é a medida de controle que a gente precisa? Usar os programas de segurança e saúde, os laudos, integração de segurança, e tem mais agora. Nós precisamos constar também o treinamento do operador. E também agora precisamos colocar um bloqueio a mais, fazer um procedimento de segurança interno. Esse procedimento, claro, ele vai estar sendo monitorado através de câmera no CD, através de inspeções de rotina, blitz de segurança pela parte de segurança do trabalho, para conseguir diminuir essa ação errada grave ou o impacto desse perigo sobre todos que estão no empreendimento, para conseguir reduzir aqui a probabilidade de média para baixa. E com isso tirar o status de substancial de categoria 2 para moderado, porque senão o serviço fica inviável. Nós não podemos correr um risco de tamanha proporção de desabamento de todas as estruturas. Tá ok? Então, assim você deve interpretar o seu ambiente de trabalho, sempre focado na segurança ao assumir equipamento em todas as etapas de execução, pensando que toda ação que você fizer vai gerar uma reação positiva ou negativa. Então sempre em mente, segurança em primeiro lugar. Agora eu te encontro aqui dentro do ambiente mais praticidade, onde você, ao clicar na aula 1, você vai assistir principais características conforme o modelo de equipamentos e assim de acordo com o cronograma as demais aulas. E lembre-se, clica, assista a aula até o final. Quando terminar, clica na seta e retorna ao ambiente mais info e vai para a próxima aula até o final da aula. E bom estudo, obrigado.